Desespero, hein? Bateu com desespero. Agora, finalmente, começam a sair matérias na imprensa, em veículos de direita, até de esquerda, mostrando que o Bolsonaro... Eita, caramba, bati aqui a perna. O Bolsonaro e os bolsonaristas estão em pânico com o Gonê na Procuradoria-Geral da República. Olha, essa foi uma das piores burrices que o bolsonarismo já fez. De todos os tiros no pé que eles já deram, e olha, eles gostam de dar tiro, hein? No pé, então, eles adoram. Esse foi o pior. Foi o bolsonarismo apoiar o Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Durante a sabatina do Gonê e do Flávio Dino, o que se percebeu foi que os bolsonaristas estavam com toda a artilharia para cima do Flávio Dino e, assim, bem delicados para cima do Gonê. Alguns bolsonaristas acreditaram numa fala da Bia Kicis de alguns anos de que o Gonê é um bolsonarista raiz e que o Gonê é alguém de confiança, o Gonê vai ser um cara bom pra gente. E, enfim, a bancada bolsonarista, inclusive durante a articulação, lembremos, durou 2 meses a articulação aí do Lula para colocar o Flávio Dino no STF e o Gonê na Procuradoria-Geral da República. A bancada bolsonarista fez apenas a articulação contra o Flávio Dino. Deixaram o Gonê. O Gonê navegou em águas calmas, então o Lula fez toda a articulação ali para colocar, para poder indicar o Flávio Dino, e depois foram aí 3 semanas praticamente de articulação com os senadores para que o Flávio Dino fosse aprovado. O bolsonarismo chegou a fazer até manifestação de rua contra o Flávio Dino no STF. Já levaram lá 2, 3 mil pessoas na Avenida Paulista, tinha lá em alguns lugares foram 15 gados pingados, em outros lugares foram 30, mas tentaram organizar em mais de 30 cidades do país, ou seja, em todas as capitais, em várias cidades aí do interior, manifestações contra o Flávio Dino. E o Gonê? Nada. E eu falava aqui, olha, gente, quando ainda era uma indecisão se seria o Gonê ou outro, eu falava, olha, o Gonê é da confiança do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. O Gilmar e o Alexandre estão bancando. Com o Gonê, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que se preparem, eles vão presos. É isso que vai acontecer com os dois. Vão acabar presos. Outras pautas aí que podem ser caras à esquerda, eu falo pautas que não tem a ver com política, talvez o Gonê seja menos de esquerda do que muita gente goste. Ninguém é perfeito. Mas tem uma garantia ali, pelo menos o que indicam aí, com todas as suas atitudes, de 2 ministros do STF, os 2 mais influentes hoje, de que, olha, coloca esse cara aqui da nossa confiança e tudo será investigado conforme a lei. Quem cometeu o crime vai ser enjaulado. E a gente sabe que Bolsonaro e Sérgio Moro cometeram não 1 nem 2, mas inúmeros crimes. Crimes que muitos deles não foram investigados pelo Augusto Aras, alguns deles não foram investigados até agora. Então, começou a coisa a andar. Tá, os outros candidatos, tinham o Bigonha, que tinha o apoio do PT, não tinha essa aí, nossa, ele vai pra cima, se espera. Ele tinha algumas visões um pouquinho mais de esquerda, outras nem tanto, mas a conversa com o Lula não agradou. No fim, acabou escolhendo o Gonê, é quem temos hoje. E eu falei, olha, sendo o Gonê, até mais do que os outros candidatos, o foco é Bolsonaro e Moro. Esse é o foco. Esse é o foco principal, acabar com o bolsonarismo do Sérgio Moro. Quando eu digo bolsonarismo, é o bolsonarismo inteiro. São tudo isso que representa o bolsonarismo. Para que não tira, não corte a cabeça e vira aquela lenda mitológica, é a Hidra, que tem, você corta uma cabeça e aí nasce outra, ou tem, dependendo da lenda, corta uma cabeça e nascem 2 no lugar. Pois bem, para não ser aí uma Hidra, para não ser, você corta, tira o Bolsonaro e aí vai virar o não sei o que ismo, com o nome de outra pessoa e continua tudo igual, o mesmo modus operandi. Não, é pegar esse pessoal na raiz e acabar com o fascismo no Brasil. Pois bem, chegou o Gonê. Eis que os bolsonaristas não perceberam. Não perceberam. Eles foram, o Gonê navegou aí em águas bem calmas, foi eleito Procurador-Geral da República, foi aprovado, começou a ir para cima dos bolsonaristas pouco a pouco, mas até então o Jair Bolsonaro achava que estava tudo ok com ele. Olha, a Polícia Federal está atrás de mim, o Alexandre está atrás de mim, tá ruim, posso ser preso, mas chegando na Procuradoria-Geral da República tem uma chance disso ser barrado. Agora, desde o dia 8, ou seja, desde anteontem à noite, o discurso foi à tarde, viu? Mas foi à noite que, segundo dizem aí, a coisa ficou feia, que perceberam, os bolsonaristas viram, epa, eu acho que não vai ser coisa fácil aí pra gente não, o Gonê não é isso aí que a gente pensava não.
capaz de terem chamado a Bia Kicis. Ô, Bia Kicis, você não falou aí em 2020 que o Gonê era bolsonarista? E aí, pô, o que esse cara tá fazendo? O Gonê foi ao evento do Lula, o discurso, eu falo evento do Lula, evento lá pela democracia, porque o Lula é quem estava realmente... Olha, o Lula convenceu vossas excelências, aí digo ministros de cortes superiores, não só do STF, do STJ também, militares, governadores, parlamentares, a saírem no meio das férias para irem para Brasília. Olha, foi realmente uma tarefa difícil. Mas, enfim, nesse evento, o discurso mais duro foi do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes lavou a alma de todo mundo. Ele garantiu que não vai sobrar pedra sobre pedra. Quem cometeu o crime vai ser preso. E o Alexandre de Moraes finaliza. O vídeo tá aqui no Plantão Brasil. Já eu vou publicar o vídeo no Plantão Brasil. Inteira a fala do Alexandre de Moraes. As partes mais importantes, né? Não a fala inteira, que é longo demais. Mas ele finaliza falando o seguinte: o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. O apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo ministro Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Esquecimento também, da mesma maneira, não significa nem paz nem união, porque ignorar atentado à democracia seria equivalente a encorajar grupos extremistas aos atos criminosos de golpistas. A fala do Alexandre de Moraes foi muito parecida com uma fala dele em fevereiro do ano passado. Em fevereiro do ano passado, o Alexandre de Moraes falou o seguinte: a democracia não suportará mais a política de apaziguamento, de deixa pra lá, de vamos aceitar que eles podem melhorar. Essa política fracassada de apaziguamento já foi amplamente afastada na histórica tentativa de acordo de Chamberlain com Hitler. Citou Hitler um ano atrás, dessa vez citou Winston Churchill, que foi quem falou pro Chamberlain, ó, não vai ter apaziguamento não, vamos pra cima do Hitler. Pois bem, citou em fevereiro do ano passado e citou outro agora. Fala bem parecida, dizendo, não tem essa de que alguns aí dizendo, tentando, não, vai ter anistia, alguns, principalmente no meio militar, fazem chegar o próprio Alexandre de Moraes, olha, tem que ter um apaziguamento, aí o Brasil voltar ao normal, como o Estadão no primeiro dia do ano, logo que começou a Polícia Federal a ir para cima dos financiadores, no primeiro dia, no dia 30 de dezembro, teve a operação da Polícia Federal e prendeu alguns financiadores dos atos terroristas. Aí fez busca e apreensão em 8 endereços e prendeu 2 em outros 2 endereços. Tá. Aí, dia 31 já devia estar ali escrito o editorial do Estadão. Dia 1, o Estadão escreve o editorial dizendo, olha, investigações parem por aqui. Tem que parar onde está, para tudo, porque aí tem que apaziguar o Brasil, para o Brasil voltar ao normal. Para mim, ó, o Brasil tá ótimo assim, ainda não está, mas tá melhorando. Assim, a minha vida tá normal, a sua aí tá normal? Não parece que a vida segue? Só não tá normal a vida de quem tá para ser preso por golpe de Estado. A vida desses realmente não tá normal, esse pessoal já não dorme mais. Então, o Alexandre falou, não vai ter. Só que o Gonê fez o segundo discurso mais duro. O Gonê falou, nós vamos investigar para punir todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Vamos punir todos. Então o Gonê foi para cima e aí começou o pânico no bolsonarismo. Por quê? Porque eles perceberam, peraí, o Gonê não é aquilo ali que a gente estava pensando que era. O Gonê está realmente ali Alexandre de Moraes para prender. O Gonê vai ferrar com a gente. O Gonê não é amigo da Bia Kicis, como se falou. Olha, eu vou te mostrar o Instagram do Bolsonaro nas últimas horas. Tá engraçado. Dessa vez tá bandido, porque o Bolsonaro é mostrando o Lula. Ele quer colocar a pecha de que foi perseguido. Aí ele fala isso aqui, ó. Democracia. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Democracia. Democracia. Ele quer dizer que o Lula não é democrata. Então ele pega uma fala do Lula dizendo, nós derrotamos o Bolsonaro, não derrotamos os bolsonaristas ainda. E aí depois coloca o Lula falando democracia, como se fosse uma perseguição ao bolsonarismo. Tá batendo desespero. O melhor, ele fez isso 2 vezes lá no Stories, só que um ele deletou. Entre eu ver
no Instagram e gravar aqui o vídeo, questão de 15 minutos, o vídeo já está no minuto 10, logo antes. O Bolsonaro deletou, não. Ele tinha dado uma outra fala do Lula, falando de democracia, sobre isso. Aí, não, saiu a fala do Lula. Ficaram só duas do Lula dizendo democracia e uma do Lula ali dizendo que temos que derrotar o bolsonarismo. A última, foi a que ele deletou, era uma fala do Lula dizendo que, olha, a imprensa não tem regulação, as rádios não têm uma regulação, então as redes sociais também tem que ter. Só que eu acho que isso não cabia aí no conceito do Bolsonaro. Ele percebeu que, pô, o que o Lula fala não tá tão errado assim, né? Talvez não tenha sido boa repercussão no próprio bolsonarismo. E aí, porque lembre-se, o Bolsonaro tem 25 milhões de seguidores, a imensa maioria não são aqueles bolsonaristas mais raiz, a gente que gosta dele, até foi enganada achando que ele tinha um bom governo porque ele acabou com a esquerda, gente ali que é evangélica, muita gente aleatória ali, deve ter sido uma má repercussão. Os bolsonaristas mais fascistas, que são os que fazem mais barulho, esses realmente acreditam que, olha, isso tudo é uma perseguição, não tem que regular nada. Ó, eu vou falar, o que tá dando de golpe. Eu não sei, onde eu tô aqui no México não tem regulação nenhuma interna, praticamente, viu? É como era o Brasil uns 5, 6 anos atrás. No Brasil ainda tem algumas regras. Mas o que tem de golpe nos anúncios do Instagram é uma loucura, mas tá uma loucura. E isso não é nem só regulação, assim, não tem alguém para chegar e responsabilizar os donos da empresa que deixam. Você tem uma plataforma, na sua plataforma pagam para colocar golpe, tá uma loucura. No Brasil também tá toda hora. 96% dos sequestros em São Paulo acontecem via aplicativos de namoro. Quer dizer, o pessoal vai lá para encontrar o par ideal e acaba sequestrado. E você sabe que hoje em dia sequestra no Brasil, o cara pega o celular, faz Pix, toma empréstimo no nome. Hoje tá bem pior, né? Antigamente era sequestro relâmpago, só sacava o limite ali da conta e já era. Agora não, agora acaba com a sua vida. Regulação? Pode falar, ok. Então, deu ruim aí pro Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, ele está na narrativa. Ele fez um vídeo falando sobre o Clériston, mostrando. Ele está na narrativa de que, olha, esse pessoal não era terrorista, olha, eram pessoas boas. Aí coloca a foto dele, aí coloca a viúva chorando, aí coloca que tinha filhas. Ó, se o Alexandre de Moraes chegar, é só o Alexandre dar uma assinatura e falar, não, libera aqui as câmeras, pega aqui, ó, todos os crimes do Clériston, aí a gente vê o que se não era terrorista, porque falavam que não era, e aí aparecem aí os vídeos, o documentário da Globo mostrou isso muito bem, o quão terroristas eles eram, todos eles. Então, enquanto o Bolsonaro, olha, estão batendo cabeça mesmo, enquanto o Bolsonaro está dizendo que eram todos ali pessoas de bem e tudo mais, a Michelle e o Nicolas estão fazendo homenagem a um terrorista. É isso. Tava preso, foi um dos que mais vandalizou. Ele estava no top 10% dos piores, que era um dos poucos que ainda estava preso. E aí, morreu de Covid porque, aí o Nicolas não fala, obviamente, porque não se vacinou. Se tivesse se vacinado, muito provavelmente estaria vivo, preso, enjaulado o Clériston. Estaria lá preso, cumpriria aí alguns anos de jaula, daqui 3, 4, 5, 6 anos, seria solto e viveria a sua vida. Espero que tenha aprendido, mas não, que tivesse aprendido, não vai mais, porque morreu. Tá batendo desespero agora no Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, principalmente, foi um dos que mais articulou a campanha contra o Flávio Dino. O Flávio Bolsonaro, ele é apavorado com o Flávio Dino. E o Flávio Bolsonaro é quem falava no bolsonarismo o seguinte, não, o Gonê, deixa pra lá, isso não é o nosso problema é o Flávio Dino. Eu lembro que, logo depois do Flávio Dino ser aprovado, eu falei aqui no Plantão Brasil, eu falei, olha, meio burra a estratégia do Flávio, que convenceu o pai Jair Bolsonaro, contra o Flávio Dino, porque o Flávio Dino é um ministro do STF. Tem aí um burburinho de que ele vai pegar investigações contra o Bolsonaro, tá, ok. Mas se não fosse ele, seria outro indicado pelo Lula, dá igual. Só que o Gonê, ele tem todas as investigações contra o Bolsonaro. Quem decide se prende o Bolsonaro ou não é o Alexandre de Moraes?
Só que quem dá o parecer pedindo a prisão pode ser a Polícia Federal? Pode, mas o que saía já na imprensa no ano passado é que para a prisão do chefão da quadrilha e de muitos militares tinha que se trocar o Procurador-Geral da República porque fica feio, assim, ficava feio. Não, feio não fica, né, porque é a justiça, mas o Alexandre de Moraes manda prender com um pedido da Polícia Federal e com o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que queira ou não, se falar, mas ele é um bolsominion, não importa, é um órgão, que é o Ministério Público Federal, dizendo não prenda. Aí fala, pô, vai prender uma autoridade, uma ex-autoridade, ou um militar de alta patente, sendo que o Ministério Público está falando não. Agora, o Ministério Público vai falar um sonoro sim. Prenda, mas prenda mesmo, ó, sabe a chave? Joga fora a chave, prende esses caras. E só agora eles perceberam. A gente tem muita sorte no Brasil, mas muita sorte, que a oposição, esses bolsonaristas, são muito burros. Mas muito burros. Eles são burros de maneiras inimagináveis. Tem vezes que eu falo, não tem como eles não terem aprendido o mínimo para serem um pouquinho inteligentes. Não tem como. Nesse caso do Gonê, eu ficava pasmo aqui. Eu falava, como é que pode esses caras fazer a campanha toda contra o Flávio Dino? Sendo que o Flávio Dino é um voto a mais no STF, sendo que o voto anterior a ele era a Rosa Weber, que já votava contra o Bolsonaro em tudo. Ela não é fascista igual o Bolsonaro, não. Tudo que era pauta bolsonarista, a Rosa Weber era um voto contra. Agora o Flávio Dino é o mesmo voto. Era dela, agora é dele. Um voto contra. O Gonê não, ele é o cara que investiga. Em vez de eles tentarem colocar, acreditaram num tweet da Bia Kicis, de 2020, em que ela elogiava o Gonê. E aí foi usado até por parte da esquerda para fazer campanha contra ele, mas até o momento, a indicação que todos estão dando, a própria fala do Lula também vai nesse sentido, é o seguinte: será todo mundo preso. Aguardemos aí o que vai acontecer. Agora, eles também já sabem, né, o que achavam que teria uma blindagenzinha com o Gonê, não vai ter nada. Vai ser pior do que seria até se fosse outro. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Veremos aí o que vai acontecer nas próximas semanas. E ó, comecinho do mês que vem tem o julgamento do Sérgio Moro, hein? Vai ficar pior para todos eles. Falou!